Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meu aluno, minha aluna, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero me apresentar, eu sou o professor Rodinei Dancas, sou psicólogo, tenho especialização em psicopedagogia, técnicas de aprendizagem e gestão pública. Nesse curso, nós vamos falar sobre um assunto extremamente interessante e pouco conhecido de forma científica e os seus detalhes em relação ao tema. Vamos falar sobre o ciúme patológico. O ciúme patológico não pode ser entendido como algo normal ou que é assim mesmo a pessoa. O ciúme patológico, ele pode sim e deve ser entendido como transtorno, uma espécie de doença que afeta a qualidade de vida da pessoa que sente o ciúme de forma patológica e principalmente para a vítima, que pode incorrer inclusive em ações ilícitas por quem tem esse ciúme patológico. Então eu convido você a fazer esse curso, eu tenho certeza que você vai gostar bastante e muitas descobertas serão apresentadas. Esse curso ele é tão útil para quem é profissional da área da saúde, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, quanto também para pessoas leigas no bom sentido, de querer conhecer um assunto que cada vez mais tem a sua repercussão social, não só no Brasil, mas também em todo o mundo. A primeira coisa que você tem que saber nesse curso, evidentemente, é um conceito do que vem a ser ciúme. Mais do que você achar o que é ciúme, a gente tem que trazer nesse momento esse melhor entendimento. Ciúme é um sentimento de insegurança que está relacionado ao medo de perder uma pessoa querida, uma pessoa que de forma afetiva você construiu laços e aí você tem esse medo de perder, a pessoa tem esse medo de perder essa pessoa. O maior desejo da pessoa com ciúme é preservar e permanecer em uma relação afetiva, numa relação de afeto, numa relação onde eu gosto da pessoa e eu me sinto bem com essa pessoa, então eu quero preservar essa relação. E essa relação se torna doentia, ela se torna perversa a partir do momento que eu passo a exercer uma função de posse. E é aí que a gente vai estudar com mais detalhes o ciúme patológico. E a gente tem que buscar qual que é a origem do ciúme no ser humano. O ciúme, ele passa a ser um sentimento e não uma emoção. Eu já vou falar um pouquinho mais à frente o que vem a ser sentimento e emoção para a gente entender. Nesse momento, o que é importante para você é compreender da onde surge o ciúme na pessoa humana. Os ciúmes, eles se manifestam tanto nas pessoas de sexo masculino quanto de sexo feminino. Aliás, nem precisa estar falando de sexo, o ciúme se manifesta em todas as pessoas humanas, em todas as suas concepções. As relações, e aí a gente busca um entendimento que o ciúme ele surge de forma doentia, ou ele surge com maior evidência nas relações mal sucedidas que ocorreram anteriormente com a pessoa. E essas relações mal sucedidas, que não tiveram êxito, onde houve uma traição ou uma relação abusiva, pode contribuir para que o ciúme natural, ele caminhe para uma forma patológica. Evidentemente que a forma patológica tem diversos vieses, mas um dos vieses que nós podemos encontrar são as relações que não deram certo no passado. Então, relações anteriores com traições, com relacionamentos abusivos, conflitos amorosos, isso vai contribuir de forma decisiva para que o ciúme seja
alimentado de uma forma um pouco mais congruente, um pouco mais forte e que pode caminhar sim para o ciúme patológico. Existem alguns dados estatísticos e aqui eu quero levar para você que eles são extremamente importantes quanto à análise do ciúme patológico. Não existem muitas pesquisas do tema, parece que esse tema ainda é tabu na sociedade brasileira, que ainda ou encontra algumas resistências em alguns países onde a psicologia, a psiquiatria, a criminologia é mais desenvolvida. Há poucas pesquisas aqui no Brasil sobre experiências e comportamentos que estão relacionados ao ciúme na população em geral. Mas existe um estudo onde ele mostra que todos os entrevistados, todos os pesquisados, 100% dos pesquisados responderam positivamente a uma pergunta indicativa de ciúme. Ou seja, se a gente parar para pensar e você vai analisar, todas as pessoas sentem ciúme. O sentimento de ciúme é um sentimento aprendido na nossa sociedade. Se é um aprendizado, um sentimento aprendido, as pessoas sim sentem ciúme. Porque o que é o ciúme? É o sentimento de permanecer numa relação gostosa e afetiva. Nós vimos isso logo no comecinho desse módulo. Então todas as pessoas querem permanecer nessa relação. As pessoas precisam viver em sociedade, as pessoas procuram o seu par hoje, e elas, quando encontram o seu par, metade da sua laranja, como a gente diz, ela não quer se separar. Essa é a ideia. Então todas as pessoas têm ciúmes. Essa pesquisa é interessante e ela tem a sua referência nesse slide. Millen, 1994, traz essa informação. Porém, não há muita preocupação em relação a que esse número de 100% caminhe para um ciúme patológico. Porque apenas, eu não sei se é apenas também, isso vai ficar numa interpretação sua, 10% reconheceram que esse sentimento acarretava problemas de relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, para a gente entender bem, todas as pessoas sentem ciúme? Pela pesquisa, sim, todas as pessoas têm um grau de ciúme, um pouquinho ou um pouquinho ou bastante. Mas desse conjunto, 10% fala assim, olha, isso compromete o meu relacionamento. Então, em números mais simplificados, de cada 10 pessoas que nós entrevistamos, que nós podemos tirar da amostra da nossa população, uma pessoa tem algum tipo de problema em relação ao ciúme que sente em relação ao seu parceiro. É um dado estatístico interessante, principalmente para as pessoas que trabalham com a saúde mental, as pessoas que exercem um papel na sua atividade como terapeuta, como psiquiatra, e também eu colocaria os operadores de direito. Por quê? Porque aí a gente está vendo como que é o comportamento humano de uma forma não ligada diretamente à legislação penal, mas a outras áreas de saberes, as outras áreas de conhecimento humano. Acho que isso, nesse curso, ele traz essas junções, essas características diferenciadas para você. Ainda, se a gente traz essa pesquisa acadêmica e compara com a nossa realidade aqui no Brasil, o que a gente tem? Há pouco tempo, o legislador brasileiro implementou, atualizou, modificou, pode usar qualquer verbo, trouxe ao ordenamento jurídico uma qualificadora, uma especialização do homicídio. E essa especialização, ela está relacionada com um crime específico, que é o feminicídio. E o que é o feminicídio? O feminicídio é como se fosse uma qualificadora
do homicídio. O homicídio você vai encontrar lá no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, e você tem uma especificação sobre o feminicídio, das relações, né, da mulher sofrer o ato ilícito nas relações domésticas em relação ao homem sobrepor o seu poder. A gente não está aqui explicando o direito penal, mas a gente só está trazendo numa linguagem mais simples que o feminicídio vem a ser a morte pela ação dolosa de um homem em relação à mulher nas relações familiares. E olha só que interessante, os dados estatísticos sobre feminicídio, a polícia diz que 82% das vítimas no Distrito Federal foram mortes em razão, né, essas mortes foram em razão de ciúmes. Se a gente entender isso do ponto de vista humanístico, do ponto de vista da saúde mental, do ponto de vista médico ou do ponto de vista psicológico, nós estamos aí no caso do ciúme patológico, onde o ciúme pode levar à morte. Acredito que nesse curso ele abre esse espaço de diálogo para a gente mostrar para as autoridades que muitas vezes não se combate o crime somente com a lei penal, mas também com a educação, também com a saúde mental, também com uma forma multidisciplinar de atuação de diversos profissionais. Quando a gente fala de feminicídio, a gente não tem que pensar só na figura do advogado, do promotor, do juiz, mas talvez aí o Estado, por meio de uma política pública, possa fazer suas intervenções necessárias. Pode ser uma intervenção de política pública nas relações sociais, de forma longitudinal ou transversal nos bancos escolares, pode ser nas relações sociais, em relação ao CAPES, em relação ao SUS, em relação aonde a pessoa está inserida na sua comunidade. Políticas públicas. É assim que é a vida. E esse é o objetivo do nosso curso, trazer conhecimentos importantes para vocês. O relatório também da polícia mostra que em 1918, mulheres de 30 a 50 anos foram os principais alvos das pessoas ciumentas, dos agressores ciumentos. Me parece, por esse relatório, e essa é uma informação que você tem que ter nesse curso, que o ciúme ele ocorre em ambos os gêneros, em ambos os sexos, mas parece ser mais agressivo na figura masculina. Então, mulheres de 30 a 50 anos são os principais alvos, e a gente está falando do feminicídio, então é algo a ser estudado, a ser perguntado, a ser questionado nesse curso, e os agressores são ex-companheiros e namorados. E o que se tem aí dessa agressão é a ideia de posse. Ok, gente? Esse é o primeiro módulo, espero que você tenha gostado. A gente vai continuar o segundo módulo, a gente não vai fazer todo corrido, porque senão fica muito extenso e aí você acaba perdendo o foco. Esse é o primeiro módulo, a gente falou de ciúme patológico, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo módulo.